O método da mente inabalável: como silenciar a ansiedade e recuperar o controle da sua vida. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a ansiedade. E se o problema nunca tivesse sido a ansiedade em si, é mais a maneira como você aprendeu a reagir a ela? Pense por alguns segundos. Quantas vezes você tentou controlar seus pensamentos e acabou pensando ainda mais? Quantas noites perdeu imaginando problemas que nunca aconteceram? Quantas conversas você reviveu dezenas de vezes na sua cabeça? Quantas decisões deixou de tomar porque o medo falou mais alto? Talvez você tenha acreditado que existe algo de errado com você. Que sua mente nasceu assim. Que algumas pessoas simplesmente conseguem viver em paz, enquanto você está condenado a lutar contra um barulho constante dentro da própria cabeça. Mas existe uma verdade que poucas pessoas compreendem. Sua mente não nasceu para viver em silêncio. Ela nasceu para garantir sua sobrevivência. Durante milhares de anos, o cérebro humano evoluiu para detectar perigos antes mesmo que eles acontecessem. Em um ambiente selvagem, essa habilidade salvava vidas. Hoje, porém, o mesmo mecanismo continua funcionando em um mundo completamente diferente. O resultado é uma mente que procura ameaças o tempo inteiro, mesmo quando elas não existem. Ela cria cenários. Antecipa fracassos. Amplifica medos. Transforma pequenas dúvidas em grandes tempestades. E quanto mais você tenta expulsar esses pensamentos, mais força parece dar a eles. É como tentar afundar uma bola dentro da água. Você faz força, gasta energia e, no instante em que relaxa, ela volta ainda mais rápido. É exatamente isso que acontece com a ansiedade. Este audiobook não vai ensinar você a travar uma guerra contra a sua mente. Porque essa é uma guerra impossível de vencer. Em vez disso, você descobrirá algo muito mais poderoso. Vai aprender a compreender como sua mente realmente funciona. Vai entender por que determinados pensamentos insistem em aparecer. Vai descobrir como recuperar o controle da sua atenção, fortalecer sua disciplina mental e desenvolver uma tranquilidade que não depende das circunstâncias ao seu redor. Não se trata de eliminar emoções. Não se trata de nunca mais sentir medo. Trata-se de construir uma mente tão firme que nem mesmo os momentos difíceis consigam tirar você do seu eixo. Ao longo desta jornada, cada capítulo foi pensado para conduzir você, passo a passo, da confusão para a clareza, da reação impulsiva para a consciência, do medo para o domínio de si mesmo. Mas existe uma condição. Enquanto estiver ouvindo este conteúdo, permita-se apenas escutar. Não tente julgar. Não tente concordar ou discordar imediatamente. Observe. Porque quem aprende a observar a própria mente começa a recuperar um poder que talvez tenha esquecido que possuía. E talvez, ao final deste audiobook, você perceba que aquilo que chamava de ansiedade era apenas uma mente sem direção. Se este conteúdo fizer sentido para você em algum momento, apoie este trabalho deixando seu gostei, inscrevendo-se no canal e compartilhando este audiobook com alguém que também precisa encontrar mais paz e equilíbrio. E escreva nos comentários a frase: "Hoje eu assumo o controle da minha mente." Essa pequena decisão pode marcar o início de uma grande transformação. Agora respire profundamente. Deixe de lado as distrações. E prepare-se para descobrir por que lutar contra a ansiedade nunca funcionou e o que realmente funciona para construir uma mente inabalável. Capítulo 1: Pare de lutar contra a ansiedade. Existe um erro que quase todas as pessoas cometem quando começam a sentir ansiedade. Elas entram em guerra. Guerra contra os pensamentos. Contra as emoções. Contra o próprio corpo. E, sem perceber, transformam a ansiedade em um adversário cada vez mais forte. Talvez você já tenha vivido isso. Um pensamento surge de repente. Será que vai dar errado? Você tenta afastá-lo. Não posso pensar nisso. Mas, poucos segundos depois, ele volta. Mais intenso. Mais convincente. Mais assustador. Então surge outro pensamento.
E se eu nunca conseguir me livrar disso? Sem perceber, você já está preso em uma conversa interminável dentro da própria mente. Quanto mais responde aos pensamentos, mais eles encontram espaço para continuar. É como alimentar uma fogueira. Cada preocupação é um pedaço de madeira lançado sobre as chamas. Você acredita que está apagando o fogo, mas, na verdade, está oferecendo mais combustível. É aqui que está uma das maiores armadilhas da ansiedade. Ela não cresce apenas por causa dos pensamentos. Ela cresce principalmente por causa da forma como reagimos a eles. Imagine uma areia movediça. Quando alguém cai nela pela primeira vez, o instinto manda se debater. A pessoa movimenta braços, pernas, faz força para sair rapidamente. Mas quanto mais luta, mais afunda. O que salva alguém preso na areia movediça não é a força. É a estratégia. Primeiro, ela para de lutar. Depois, distribui o peso do corpo. Respira. Recupera o controle. Só então consegue sair. Com a ansiedade acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais você tenta eliminar cada pensamento negativo, mais atenção oferece a ele. E a atenção é energia. Tudo aquilo que recebe sua energia tende a crescer. Esse fenômeno é conhecido pela psicologia como efeito rebote. Experimente um pequeno teste agora. Durante os próximos 10 segundos, tente não pensar em um elefante branco. Faça esse esforço. Não imagine a tromba. Não imagine as orelhas. Não imagine o animal caminhando. Percebeu? Quanto mais você tentou evitar a imagem, mais ela apareceu. Sua mente não funciona por negação. Quando você diz não pense nisso, ela primeiro precisa identificar exatamente aquilo em que não deveria pensar. Por isso, lutar contra um pensamento costuma fortalecê-lo. Isso não significa que você esteja condenado. Significa apenas que está usando a estratégia errada. Existe uma diferença enorme entre controlar pensamentos e controlar a sua resposta aos pensamentos. Você não escolhe quais pensamentos aparecem. Mas sempre pode escolher quanto tempo ficará conversando com eles. Essa é uma mudança de perspectiva poderosa. Imagine que seus pensamentos sejam passageiros em uma estação de trem. Todos os dias, centenas de trens chegam. Alguns carregam boas notícias. Outros trazem medo. Outros carregam lembranças. Outros chegam cheios de dúvidas. O erro da maioria das pessoas é embarcar em qualquer trem que aparece. Um pensamento negativo chega. Ela entra nele. Viaja quilômetros imaginando cenários catastróficos. Quando percebe, já está emocionalmente exausta. Uma mente forte aprende outra habilidade. Ela observa os trens chegando. Reconhece cada um deles. Mas entende que nem todo trem merece passageiros. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda emoção precisa ser seguida. Nem toda preocupação merece espaço na sua vida. Essa compreensão muda tudo. Porque o objetivo nunca foi impedir que os pensamentos existam. O objetivo é impedir que eles assumam o volante da sua vida. Existe uma frase que quero que acompanhe você durante todo este audiobook. Repita mentalmente comigo: e aquilo que eu alimento cresce. Aquilo que eu observo perde força. Mais uma vez. Aquilo que eu alimento cresce. Aquilo que eu observo perde força. Sempre que um pensamento ansioso surgir, lembre-se dessa frase. Você não precisa discutir com ele. Não precisa provar que está errado. Não precisa vencê-lo. Basta observá-lo. Porque pensamentos são como nuvens. Eles aparecem. Mudam de forma. E, inevitavelmente, passam. Mas existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. Mesmo quando aprendemos a observar nossos pensamentos, ainda existe uma pergunta importante. Por que nossa mente produz tantos deles? Por que algumas pessoas parecem viver constantemente em estado de alerta?
Será que existe uma explicação para esse mecanismo? A resposta é sim. E compreender essa resposta fará você deixar de culpar a si mesmo por algo que, na verdade, faz parte do funcionamento natural do cérebro. Mas entender isso exige conhecer como sua mente realmente trabalha. É exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Antes de continuar, se este conteúdo está ajudando você a enxergar sua mente de uma forma diferente, apoie este trabalho deixando seu gostei. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos audiobooks e compartilhe este vídeo com alguém que também enfrenta a ansiedade em silêncio. E escreva nos comentários que eu escolho a direção, não a guerra. Essa frase pode parecer simples, mas ela representa o primeiro passo para recuperar o controle da sua vida. Agora, vamos dar mais um passo nessa jornada e descobrir por que sua mente age da maneira que age. Capítulo 2. Você precisa entender como sua mente funciona. Imagine que, neste exato momento, existe um guarda-costas trabalhando dentro da sua cabeça. Ele nunca dorme. Nunca tira férias. Nunca desliga. Sua única missão é garantir que você sobreviva. Esse guarda-costas é o seu cérebro. O problema é que ele não foi programado para fazer você feliz. Ele foi programado para mantê-lo vivo. Pode parecer uma afirmação dura, mas compreender isso muda completamente a forma como você enxerga a ansiedade. Durante quase toda a história da humanidade, viver significava enfrentar perigos reais. Nossos ancestrais precisavam estar atentos ao menor sinal de ameaça. Um ruído estranho na mata, um movimento inesperado ou um predador escondido poderiam significar a diferença entre viver e morrer. Quem percebia o perigo antes tinha mais chances de sobreviver. E quem sobrevivia passava seus genes adiante. Por isso, o cérebro humano evoluiu para detectar riscos antes mesmo de existirem provas concretas de que eles são reais. Esse mecanismo foi extraordinário para a sobrevivência. Mas existe um detalhe. O mundo mudou muito mais rápido do que o nosso cérebro. Hoje, a maioria das pessoas não precisa fugir de animais selvagens. No entanto, o cérebro continua procurando ameaças. A diferença é que os perigos mudaram de forma. Agora ele interpreta como ameaça uma mensagem que ainda não foi respondida. Uma reunião importante. Uma entrevista de emprego. Uma conta para pagar. Uma crítica nas redes sociais. Um silêncio durante uma conversa. Uma expressão no rosto de alguém. E, principalmente, os cenários imaginários que ele mesmo cria. É por isso que tantas vezes você sofre por acontecimentos que nunca chegam a existir. Sua mente não está tentando destruir você. Ela está tentando proteger você. Só que usa uma estratégia antiga para resolver problemas modernos. Pense em um alarme de incêndio instalado em uma casa. Sua função é avisar quando há fumaça. Agora imagine que esse alarme ficou extremamente sensível. Ele dispara quando alguém faz torradas. Dispara quando o chuveiro produz vapor. Dispara quando uma panela esquenta demais. O alarme não está quebrado. Ele apenas perdeu a capacidade de diferenciar um incêndio verdadeiro de um simples sinal inofensivo. Com a ansiedade acontece algo muito parecido. Seu sistema de alerta começa a disparar diante de situações que não representam um perigo real. O coração acelera. A respiração muda. Os músculos ficam tensos. A mente entra em modo de vigilância. E então acontece algo curioso. Você percebe essas sensações físicas e conclui: tem alguma coisa errada comigo. Nesse momento, o cérebro interpreta seu medo da ansiedade como mais um motivo para permanecer em alerta. É um ciclo. A ansiedade gera medo. O medo aumenta a ansiedade. E a ansiedade reforça o medo. Quanto mais você acredita que essas sensações significam um grande problema, mais intensas elas parecem ficar. Mas aqui existe uma notícia extremamente libertadora. Nem tudo o que sua mente produz merece confiança. Pense em quantas vezes você teve absoluta certeza de que algo daria errado.
Talvez tenha imaginado que perderia uma oportunidade importante. Que alguém estava bravo com você. Que seria rejeitado. Que não conseguiria enfrentar determinada situação. Agora olhe para trás. Quantas dessas previsões realmente aconteceram exatamente como sua mente imaginou? Provavelmente, muito poucas. Isso acontece porque o cérebro trabalha com probabilidades, não com certezas. Ele prefere exagerar o perigo do que correr o risco de ignorá-lo. Para ele, um falso alarme custa menos do que um perigo não percebido. Esse entendimento muda completamente sua relação com os pensamentos. Quando um pensamento ansioso surgir, em vez de perguntar, por que estou pensando isso? Experimente perguntar, e meu cérebro está tentando me proteger, mas existe uma ameaça real neste momento? Essa simples pergunta interrompe o piloto automático. Ela cria um pequeno espaço entre você e o pensamento. E é exatamente nesse espaço que nasce a liberdade. Outro ponto importante é compreender que o cérebro aprende por repetição. Toda vez que você reage com medo a um pensamento, fortalece o caminho neural associado àquele comportamento. É como caminhar diariamente pela mesma trilha em uma floresta. No início, existe apenas um pequeno caminho. Depois de passar dezenas de vezes pelo mesmo lugar, a vegetação desaparece. A trilha fica cada vez mais aberta. Mais fácil de percorrer. Mais automática. Assim também funcionam os hábitos mentais. Quanto mais você alimenta uma preocupação específica, mais rapidamente sua mente retorna a ela. Mas a boa notícia é que essa mesma capacidade de aprender funciona ao seu favor. Se o cérebro aprendeu a viver em estado de alerta, ele também pode aprender a viver em estado de equilíbrio. Essa capacidade recebe o nome de neuroplasticidade. Em outras palavras, sua mente não está condenada a permanecer como está hoje. Ela pode mudar. Ela pode criar novos caminhos. Ela pode desenvolver novas respostas. Mas isso exige treino. Não existe transformação sem repetição. E é justamente aqui que muitas pessoas cometem outro erro. Elas acreditam em absolutamente tudo o que pensam. Se um pensamento aparece, tratam-no como verdade. Se sentem medo, concluem que realmente existe perigo. Se imaginam fracassando, acreditam que fracassarão. Mas será que pensamentos são fatos? Será que tudo aquilo que passa pela sua mente merece ser levado a sério? Essa pergunta pode parecer simples. No entanto, a resposta tem o poder de libertar você de anos de sofrimento desnecessário. Porque existe uma habilidade que diferencia pessoas emocionalmente fortes daquelas que vivem dominadas pela ansiedade. Elas aprenderam a observar seus pensamentos sem se tornar prisioneiras deles. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. Antes de continuarmos, se este conteúdo está ajudando você a compreender sua mente de uma maneira completamente nova, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. E escreva nos comentários: nem todo pensamento é uma verdade. Repita essa frase sempre que sua mente tentar convencer você do contrário. Ela pode ser o primeiro passo para recuperar sua liberdade mental. No próximo capítulo, você descobrirá como deixar de acreditar em todos os seus pensamentos e assumir, de uma vez por todas, o papel de observador da própria mente. Capítulo 3. Pare de acreditar em todos os seus pensamentos. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. E, talvez por isso, continuem presas ao mesmo ciclo de ansiedade durante anos. A pergunta é simples: quem disse que tudo o que passa pela sua mente é verdade? Pense nisso por um instante. Se você assistisse a um filme em que o narrador mentisse o tempo todo, quanto tempo levaria para deixar de acreditar nele? Provavelmente, muito pouco. Depois de perceber que aquele narrador exagera, distorce os fatos e inventa histórias, você passaria a observar tudo com mais cautela. Agora reflita sobre algo curioso. Todos os dias, sua mente conta histórias. Algumas são verdadeiras.
Outras são apenas interpretações. E muitas delas são completamente falsas. Ainda assim, você costuma acreditar nelas sem questionar. Imagine que você envia uma mensagem importante para alguém. Os minutos passam. Depois de 1 hora, nenhuma resposta. Seu cérebro entra em ação imediatamente. Ela deve estar chateada comigo. Falei alguma coisa errada. Talvez eu esteja sendo ignorado. Perceba o que aconteceu. Você não recebeu nenhuma informação nova. Nada mudou na realidade. A única coisa que surgiu foi uma sequência de pensamentos. Mesmo assim, seu corpo reage como se aqueles pensamentos fossem fatos. Seu coração acelera. Seu estômago aperta. Sua respiração muda. Mas, algumas horas depois, a pessoa responde: desculpe, meu celular ficou sem bateria. Toda aquela tempestade existiu apenas dentro da sua mente. Esse exemplo acontece diariamente, em diferentes formas. Você imagina o pior antes de uma reunião. Acredita que será criticado antes de apresentar uma ideia. Conclui que fracassará antes mesmo de tentar. Não porque exista uma prova, mas porque sua mente contou uma história convincente. É por isso que pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que têm apenas pensamentos positivos. Elas também sentem medo. Também duvidam. Também enfrentam inseguranças. A diferença está em uma habilidade essencial: que elas não acreditam automaticamente em tudo o que pensam. Essa habilidade é conhecida na psicologia como distanciamento cognitivo. O nome pode parecer técnico, mas a prática é extremamente simples. Em vez de dizer, eu vou fracassar, você aprende a dizer, estou tendo o pensamento de que posso fracassar. Percebe a diferença? Na primeira frase, você se funde ao pensamento. Na segunda, você cria a distância. Você deixa de ser o pensamento. Passa a observá-lo. Essa pequena mudança muda completamente sua relação com a ansiedade. Imagine que você está sentado na margem de um rio. As folhas caem das árvores e começam a descer pela correnteza. Cada folha representa um pensamento. Algumas carregam boas lembranças. Outras carregam preocupações. Outras trazem medo. Você tem duas escolhas. Pode entrar no rio e tentar segurar cada folha. Ou pode permanecer sentado, observando todas passarem. A maioria das pessoas passa a vida inteira dentro do rio, correndo atrás de pensamentos, tentando responder a todos, tentando resolver todos, tentando eliminar todos. No fim do dia, estão completamente exaustas. Uma mente inabalável aprende algo diferente. Ela permanece na margem. Observa. Reconhece. E deixa seguir. Isso não significa ignorar problemas reais. Significa não desperdiçar energia com problemas imaginários. Existe outra analogia que pode ajudar você. Imagine que sua mente é um céu. Os pensamentos são nuvens. Algumas são leves. Outras são escuras. Algumas permanecem por poucos minutos. Outras parecem cobrir todo o horizonte. Mas existe uma verdade que nunca muda. As nuvens nunca são o céu. Elas apenas passam por ele. Da mesma forma, seus pensamentos nunca definem quem você é. Eles apenas atravessam sua consciência. Quanto mais você tenta expulsar uma nuvem do céu, mais frustrado fica. Mas quando entende que ela inevitavelmente seguirá seu caminho, tudo muda. O mesmo acontece com os pensamentos. Eles chegam. Permanecem por algum tempo. E vão embora. Se você não insistir em segurá-los. Agora, faça um exercício comigo. Na próxima vez em que surgir um pensamento ansioso, não responda imediatamente. Em vez disso, diga mentalmente: interessante, minha mente acabou de produzir esse pensamento. Apenas isso. Sem julgamento.
sem medo, sem tentar expulsá-lo. Observe como um cientista observa um experimento. Curioso, atento, mas sem se envolver emocionalmente. No início, parecerá estranho. Você talvez esqueça de fazer isso várias vezes. E tudo bem. Treinar a mente é como fortalecer um músculo. Ninguém entra na academia e sai forte no primeiro dia. A força vem da repetição, da constância, do compromisso com pequenas mudanças diárias. É exatamente assim que você desenvolve uma mente inabalável. Não por eliminar pensamentos, mas por deixar de ser controlado por eles. Quero que você grave uma frase que servirá como um dos pilares deste audiobook. Repita comigo: eu observo meus pensamentos. Eu não sou meus pensamentos. Mais uma vez. Eu observo meus pensamentos. Eu não sou meus pensamentos. Toda vez que sua mente tentar convencê-lo de que um pensamento é uma sentença definitiva, lembre-se dessa frase. Ela será um lembrete de que existe um espaço entre aquilo que você pensa e aquilo que escolhe fazer. E é exatamente nesse espaço que mora a sua liberdade. No entanto, compreender essa diferença ainda não é suficiente. Porque existe algo ainda mais valioso do que observar pensamentos. É aprender a direcionar conscientemente sua atenção. Afinal, aquilo que recebe sua atenção cresce. E aquilo que deixa de receber energia perde força. Se você aprender a controlar sua atenção, começará a controlar a qualidade da sua vida. Esse será o próximo passo da nossa jornada. Antes de continuarmos, se este capítulo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que vive preso aos próprios pensamentos. E escreva nos comentários: eu observo. Eu não me identifico. Essa simples frase pode marcar o início de uma nova relação com sua mente. No próximo capítulo, você descobrirá por que sua atenção é o recurso mais valioso que possui e como recuperar o controle dela para enfraquecer a ansiedade e fortalecer sua paz interior. Capítulo 4. Recupere o controle da sua atenção. Existe um recurso mais valioso do que dinheiro. Mais precioso do que tempo. Mais poderoso do que inteligência. É um recurso invisível, mas capaz de determinar a qualidade da sua vida. Esse recurso é a sua atenção. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas tudo aquilo em que você coloca sua atenção começa a ocupar espaço dentro da sua mente. Se você alimenta diariamente notícias negativas, sua mente aprende a procurar perigo. Se passa horas comparando sua vida com a dos outros, começa a acreditar que nunca é suficiente. Se revive constantemente os erros do passado, perde a capacidade de enxergar as oportunidades do presente. A atenção funciona como a luz de uma lanterna em um quarto escuro. Ela não cria os objetos. Ela apenas ilumina aquilo que você escolhe observar. E quanto mais tempo essa luz permanece em um ponto, mais importante aquele ponto parece se tornar. Agora imagine que sua mente é um jardim. Todos os dias, sementes são lançadas sobre a terra. Algumas são sementes de coragem. Outras são sementes de medo. Algumas representam gratidão. Outras representam preocupação. Você não controla todas as sementes que caem, mas controla quais irá regar. Se todos os dias você rega apenas o medo, não pode esperar colher tranquilidade. Se alimenta constantemente a preocupação, não pode esperar viver em paz. O jardim responde ao cuidado que recebe. Sua mente também. Essa é uma das maiores lições da psicologia moderna. A atenção fortalece aquilo que toca. Pense em uma lente de aumento. Quando os raios do sol passam por ela, toda a energia é concentrada em um único ponto. O resultado é tão intenso que pode até produzir fogo. Sua atenção funciona da mesma maneira. Ela concentra energia. Ela amplia experiências. Ela fortalece emoções. Por isso, uma pequena preocupação pode se transformar em um problema gigantesco quando recebe horas de atenção.
Enquanto isso, momentos de alegria passam despercebidos porque você não permanece tempo suficiente neles. Você já percebeu como a mente ansiosa faz exatamente isso? Algo bom acontece. Você comemora por alguns segundos. Logo depois, o cérebro pergunta: e se isso acabar? E se alguma coisa der errado? E se eu perder tudo? Sem perceber, sua atenção muda de direção. Ela abandona o presente. Viaja para um futuro imaginário. E, nesse instante, a ansiedade assume o comando. Existe uma frase muito conhecida que diz: e onde a atenção vai, a energia flui. Talvez você já tenha ouvido essa frase antes. Mas hoje quero aprofundá-la. Porque ela não é apenas uma ideia inspiradora. Ela descreve um funcionamento real da mente. Tudo aquilo que recebe sua atenção repetidamente fortalece conexões neurais. Em outras palavras, o cérebro entende, e isso deve ser importante. E começa a priorizar esse tipo de pensamento. É por isso que algumas pessoas acordam e, antes mesmo de sair da cama, já começam a procurar problemas. Não porque desejem sofrer, mas porque treinaram o cérebro para procurar ameaças. Fizeram isso durante tanto tempo que o comportamento se tornou automático. A boa notícia é que qualquer hábito aprendido pode ser substituído. Mas isso exige uma decisão consciente. Você precisa voltar a ser o diretor da sua atenção. Imagine um cinema. Na cabine de projeção existe uma única pessoa responsável por decidir qual filme será exibido. Se ela escolher um filme de terror, toda a sala experimentará medo. Se escolher uma comédia, a experiência será completamente diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha permitido que sua mente escolhesse os filmes automaticamente. Hoje, quero convidar você a assumir essa cabine. Porque a pergunta mais importante não é: o que estou pensando? A pergunta correta é: e vale a pena continuar alimentando esse pensamento? Perceba como isso muda tudo. Não se trata de negar dificuldades, nem de fingir que problemas não existem. Trata-se de escolher onde investir seu recurso mais precioso: sua atenção. Agora quero ensinar um exercício extremamente simples, mas profundamente transformador. Sempre que perceber que sua mente começou a girar em torno de preocupações, faça uma pausa. Respire lentamente. Olhe ao seu redor. E identifique 5 coisas que consegue ver. Depois, 4 sons que consegue ouvir. 3 sensações físicas que consegue perceber. 2 coisas pelas quais sente gratidão naquele momento. E, por fim, uma única ação útil que pode realizar agora. Esse exercício parece simples. Mas ele faz algo extraordinário. Traz sua atenção de volta ao presente. Porque a ansiedade quase sempre vive no futuro. A culpa vive no passado. Mas a vida acontece apenas no presente. É impossível viver plenamente em um lugar onde sua atenção nunca está. Outro exercício poderoso consiste em perguntar: e neste exato momento, estou seguro? Observe bem a pergunta. Não é sobre amanhã. Não é sobre a próxima semana. É sobre agora. Na maioria das vezes, a resposta será: e sim. Seu corpo está seguro. Sua respiração continua acontecendo. Você está aqui. Mas sua mente estava vivendo em um futuro que ainda não chegou. Quanto mais vezes você retorna ao presente, mais enfraquece o hábito de alimentar cenários imaginários. E existe algo ainda mais importante. A atenção é limitada. Você não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Isso significa que, sempre que escolhe focar conscientemente em algo construtivo, automaticamente reduz o espaço disponível para pensamentos destrutivos. É como uma sala. Se ela estiver vazia, qualquer pessoa pode entrar. Mas, quando está ocupada com aquilo que realmente importa, sobra menos espaço para aquilo que apenas rouba sua paz. Por isso, pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que nunca têm pensamentos negativos.
São aquelas que aprenderam a decidir quais pensamentos merecem permanecer. Quero que você memorize outra frase que servirá como um princípio para toda a sua vida. Repita comigo: e minha atenção é o lugar onde construo o meu futuro. Mais uma vez. Minha atenção é o lugar onde construo o meu futuro. Sempre que perceber sua mente sendo arrastada para preocupações intermináveis, lembre-se dessa frase. Ela será um convite para retomar o controle. No entanto, ainda existe um inimigo silencioso que trabalha nos bastidores. Mesmo quando você aprende a observar pensamentos e direcionar sua atenção, certos padrões continuam reaparecendo. Por quê? Porque eles se transformaram em hábitos. E hábitos são extremamente poderosos. Eles moldam a maneira como você pensa, sente e reage, muitas vezes sem que perceba. Se você quiser construir uma mente verdadeiramente inabalável, precisará compreender como esses hábitos surgem e, principalmente, como substituí-los por padrões que trabalhem a seu favor. É exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Antes de continuarmos, se este conteúdo está ajudando você a recuperar o controle da própria mente, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E escreva nos comentários: minha atenção é meu maior poder. Toda transformação começa quando você decide, conscientemente, para onde olhar. E, a partir desse momento, sua mente começa a seguir você e não o contrário. Capítulo 5 – A verdade sobre os hábitos mentais. Existe uma ilusão que mantém milhões de pessoas presas à ansiedade. Elas acreditam que o problema está na personalidade. Dizem para si mesmas: eu sempre fui assim. Minha mente funciona desse jeito. Não consigo mudar. Nasci ansioso. Mas quero que você reflita sobre uma pergunta muito importante. E se aquilo que você chama de personalidade for, na verdade, um conjunto de hábitos repetidos durante anos? Essa ideia pode parecer desconfortável no início. Porque, se for verdade, ela tira de você uma desculpa. Mas, ao mesmo tempo, entrega algo muito mais valioso. Ela devolve o seu poder de transformação. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai. Levanta. Cai novamente. Tropeça dezenas de vezes. No início, cada movimento exige atenção. Ela precisa pensar onde colocar os pés, como equilibrar o corpo, como distribuir o peso. Depois de algum tempo, acontece algo extraordinário. Ela simplesmente anda. Sem pensar. O cérebro transformou uma ação consciente em um hábito automático. Agora imagine quantas outras coisas sua mente automatizou ao longo da vida. Você aprendeu a escovar os dentes. Aprendeu a dirigir. Aprendeu a escrever seu nome. Mas também aprendeu a reagir ao medo. Aprendeu a interpretar determinadas situações como perigosas. Aprendeu a imaginar o pior antes mesmo de qualquer problema acontecer. A boa notícia é que o cérebro não faz distinção entre hábitos úteis e hábitos prejudiciais. Ele apenas automatiza aquilo que é repetido. Essa capacidade é uma das maiores forças da mente humana. E também pode ser uma das maiores armadilhas. Imagine uma trilha em uma floresta. No primeiro dia, a vegetação está fechada. É difícil passar. Você precisa afastar galhos, pisar com cuidado, abrir espaço. No segundo dia, o caminho já está um pouco mais fácil. Depois de semanas caminhando pelo mesmo lugar, surge uma estrada. O solo fica marcado. Os galhos desaparecem. Agora, basta seguir o percurso. Os hábitos mentais funcionam exatamente assim. Cada vez que você alimenta uma preocupação, percorre a mesma trilha. Cada vez que imagina um desastre antes de ele acontecer, reforça esse caminho. Cada vez que acredita automaticamente em um pensamento negativo, torna essa estrada ainda mais larga. Depois de meses ou anos, seu cérebro passa a seguir esse caminho sem pedir autorização. Você acorda preocupado antes mesmo de saber por quê. Não porque seja fraco.
mas porque esse se tornou o caminho mais fácil para sua mente. Agora vem a parte mais importante. Se um caminho foi construído pela repetição, ele também pode ser substituído pela repetição. Essa é a essência da neuroplasticidade. O cérebro muda conforme aquilo que você pratica. Ele fortalece aquilo que você repete. Pense em um músico. No primeiro dia, tocar um instrumento parece impossível. Os dedos não obedecem. Os movimentos são lentos. Os erros aparecem o tempo todo. Mas, depois de milhares de repetições, aquilo que parecia impossível torna-se natural. Não porque o músico nasceu pronto, mas porque treinou. A mente funciona exatamente da mesma maneira. Você não desenvolve calma apenas lendo sobre calma. Desenvolve calma praticando respostas calmas. Não desenvolve coragem apenas admirando pessoas corajosas. Desenvolve coragem enfrentando pequenos desconfortos todos os dias. É aqui que muitas pessoas desistem. Elas fazem um exercício de respiração. Meditam durante 2 dias. Tentam observar os pensamentos por uma semana. Como ainda sentem ansiedade, concluem que nada funciona. Mas pense em alguém que vai à academia apenas 3 vezes e diz: meu corpo não mudou. Exercício não funciona. Você imediatamente perceberia o erro. Força física exige repetição. Força mental também. Existe uma frase que gosto de repetir porque ela resume esse princípio: sua mente aprende aquilo que você pratica, não aquilo que você deseja. Repita comigo. Sua mente aprende aquilo que eu pratico, não aquilo que eu desejo. Mais uma vez. Minha mente aprende aquilo que eu pratico todos os dias. Essa frase pode parecer simples, mas ela muda completamente sua responsabilidade. Porque deixa claro que cada pequeno comportamento está ensinando alguma coisa ao seu cérebro. Quando você interrompe uma preocupação antes de alimentá-la, está ensinando calma. Quando retorna sua atenção ao presente, está ensinando presença. Quando enfrenta um medo em vez de fugir dele, está ensinando coragem. Cada pequena escolha envia uma mensagem ao cérebro. A pergunta é: que mensagem você tem enviado diariamente? Existe outro aspecto fundamental dos hábitos mentais. Eles funcionam em sequência. Um pensamento leva a uma emoção. A emoção leva a uma reação. A reação fortalece um comportamento. E esse comportamento reforça o pensamento inicial. Forma-se um ciclo. Vamos imaginar uma situação comum. Você recebe um convite para falar em público. Imediatamente surge o pensamento: e vou passar vergonha. Esse pensamento gera ansiedade. Para aliviar o desconforto, você recusa o convite. Naquele momento sente alívio. Seu cérebro interpreta: fugir resolveu o problema. Na próxima oportunidade, fará exatamente a mesma coisa. Sem perceber, você treinou seu cérebro a fugir. Agora imagine outro caminho. O pensamento aparece. Você sente medo. Mesmo assim, aceita o desafio. Talvez fique nervoso. Talvez sua voz trema. Mas você termina. Ao final, descobre que sobreviveu. Na próxima vez, o medo ainda pode existir. Mas será menor. E continuará diminuindo a cada nova experiência. É assim que uma mente forte é construída. Não evitando o desconforto, mas atravessando-o. Outra armadilha dos hábitos mentais é acreditar que grandes mudanças dependem de grandes decisões. Na realidade, elas dependem de pequenas ações repetidas. Imagine 2 pessoas. A primeira melhora apenas 1% todos os dias. A segunda promete mudar completamente na próxima segunda-feira. Quem estará diferente daqui a 1 ano? A resposta parece óbvia. Mas poucas pessoas vivem dessa maneira. Elas esperam motivação. Esperam disposição. Esperam o momento perfeito.
Enquanto isso, a vida passa. Uma mente inabalável não espera sentir vontade. Ela age porque compreendeu que disciplina vale mais do que motivação. A motivação é passageira. A disciplina permanece. É ela que constrói novos hábitos. É ela que fortalece novos caminhos neurais. É ela que transforma quem você é. Quero deixar mais uma frase gravada na sua memória. Repita lentamente: pequenas escolhas repetidas criam grandes transformações. Mais uma vez. Meu destino é construído pelos hábitos que pratico diariamente. Nunca subestime o poder de uma pequena decisão. 1 minuto de respiração consciente. 5 minutos de silêncio. Uma caminhada. Uma conversa honesta consigo mesmo. Um pensamento interrompido antes de crescer. Esses pequenos gestos parecem insignificantes. Mas, acumulados ao longo dos meses, tornam-se uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que reage automaticamente. Passa a ser alguém que escolhe conscientemente. E existe uma característica que une todas as pessoas emocionalmente fortes. Elas compreenderam que a verdadeira transformação não acontece em um único grande momento. Ela acontece nas pequenas decisões invisíveis que ninguém aplaude. É por isso que, no próximo capítulo, vamos falar sobre algo que muda completamente a maneira como você enfrenta os desafios da vida. Você descobrirá que uma mente forte não nasce pronta. Ela é construída, treinada, fortalecida. Assim como um músculo. Antes de continuarmos, se este capítulo fez sentido para você, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que precisa descobrir que nunca é tarde para transformar a própria mente. E escreva nos comentários que eu treino minha mente todos os dias. Porque, a partir do momento em que você entende que seus hábitos moldam sua identidade, cada pequena escolha deixa de ser apenas uma escolha. Ela passa a ser um voto para a pessoa que você está se tornando. Capítulo 6. Comece a construir uma mente forte. Existe uma diferença que separa pessoas que vivem dominadas pelas circunstâncias daquelas que permanecem firmes mesmo nos momentos mais difíceis. Essa diferença não está na inteligência. Não está na sorte. Não está na quantidade de dinheiro. E, na maioria das vezes, também não está no talento. Ela está na força da mente. Mas talvez essa expressão tenha sido mal compreendida durante muito tempo. Quando ouvimos falar em alguém com uma mente forte, costumamos imaginar uma pessoa que nunca sente medo, que nunca se abala, que nunca chora, que nunca demonstra fraqueza. Nada poderia estar mais distante da realidade. Uma mente forte não é uma mente que não sente. É uma mente que não se torna escrava daquilo que sente. Essa diferença muda tudo. Imagine um capitão comandando um grande navio em alto mar. Ele não controla o oceano. Não controla o vento. Não controla as tempestades. Mas controla o leme. Enquanto permanecer com as mãos no leme, existe direção. Mesmo que as ondas sejam gigantes. Mesmo que o céu esteja escuro. Mesmo que a viagem seja difícil. Agora imagine o contrário. O capitão abandona o leme. A partir desse momento, qualquer correnteza decide o destino da embarcação. É exatamente isso que acontece quando entregamos nossa vida às emoções do momento. Uma emoção chega. E imediatamente muda nossas decisões. Um medo aparece. E abandonamos um sonho. Uma crítica acontece. E desistimos de um projeto. Uma frustração surge. E acreditamos que tudo perdeu o sentido. Perceba. O problema nunca foi sentir. O problema foi entregar o leme. Existe uma frase que resume esse princípio. Você não controla as ondas. Mas sempre pode aprender a navegar. Repita comigo. Eu não controlo as circunstâncias.
Eu controlo minhas respostas. Mais uma vez. Minha força está nas escolhas que faço, não nas emoções que sinto. Essa é a essência da força mental. Ela não elimina o desconforto. Ela ensina você a caminhar apesar dele. Pense em um atleta olímpico. Quando assistimos a uma competição, vemos apenas alguns minutos de desempenho. O que não vemos são os anos de treino. Os dias em que ele acordou sem vontade. Os momentos em que pensou em desistir. As derrotas. As dores. Os sacrifícios. O resultado que admiramos é apenas a parte visível de uma disciplina invisível. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas que parecem calmas diante das dificuldades não nasceram diferentes. Elas desenvolveram hábitos que fortaleceram sua estabilidade emocional. Treinaram a capacidade de respirar antes de reagir. Aprenderam a observar antes de concluir. Construíram o hábito de responder em vez de apenas reagir. Essa é uma habilidade. E toda habilidade pode ser aprendida. Talvez você pense, mas eu me sinto fraco. Quero dizer algo importante. Sentir-se fraco não significa ser fraco. Sentir medo não significa ser covarde. Sentir ansiedade não significa que você perdeu o controle para sempre. Significa apenas que sua mente ainda está aprendendo uma nova maneira de responder. Lembre-se de quando aprendeu a andar de bicicleta. Nos primeiros dias, o equilíbrio parecia impossível. Cada tentativa terminava em desequilíbrio. Talvez em uma queda. Mas, depois de insistir, algo mudou. Seu corpo aprendeu. Hoje você nem pensa para manter o equilíbrio. Com a força mental acontece a mesma coisa. No início, observar pensamentos exige esforço. Respirar conscientemente exige atenção. Não reagir impulsivamente parece difícil. Mas, com a repetição, essas atitudes deixam de ser exercícios. Transformam-se em parte de quem você é. Existe outro aspecto da força mental que poucas pessoas compreendem. Ela cresce justamente nos momentos em que você sente vontade de desistir. Imagine um músculo sendo treinado. Ele não cresce quando permanece em repouso. Ele cresce quando enfrenta resistência. O desconforto rompe pequenas fibras musculares. Depois, durante a recuperação, o corpo reconstrói essas fibras mais fortes do que antes. Sua mente funciona de forma muito semelhante. Cada desafio enfrentado com consciência fortalece sua capacidade de lidar com o próximo. Cada conversa difícil que você decide ter. Cada medo que enfrenta. Cada responsabilidade que assume. Tudo isso amplia sua força interior. É por isso que fugir do desconforto oferece um alívio imediato, mas cobra um preço alto no futuro. Toda fuga envia ao cérebro a seguinte mensagem: e eu não sou capaz. Enquanto isso, cada pequeno enfrentamento envia outra mensagem completamente diferente: eu consigo. E o cérebro acredita naquilo que você demonstra repetidamente, não naquilo que apenas afirma. Por isso, quero propor um exercício simples. Durante os próximos dias, escolha fazer uma pequena coisa que normalmente evitaria. Talvez iniciar uma conversa. Talvez fazer uma ligação. Talvez dizer a não a quando for necessário. Talvez permanecer alguns minutos em silêncio sem pegar o celular. Não importa o tamanho do desafio. O importante é enviar ao cérebro uma nova evidência. A evidência de que você é maior do que o desconforto. Existe um conceito muito importante na psicologia chamado zona de conforto. Curiosamente, esse nome engana muitas pessoas. Porque nem sempre ela é confortável. Muitas vezes ela é apenas conhecida. Você permanece nela porque sabe exatamente o que esperar. Mesmo que isso signifique continuar preso à ansiedade. Mesmo que isso signifique repetir os mesmos padrões. Mas existe uma zona logo depois dela. A zona de crescimento. É desconfortável no início. Você sente insegurança. Dúvida.
Medo. Mas é justamente ali que uma nova identidade começa a nascer. Quero que imagine uma águia. Quando chega o momento de ensinar seus filhotes a voar, ela não pode mantê-los para sempre protegidos no ninho. Chega um dia em que eles precisam enfrentar o vazio. No primeiro voo existe medo. Existe hesitação. Mas também existe descoberta. Se permanecessem para sempre no ninho, estariam seguros por algum tempo. Mas jamais descobririam a própria capacidade de voar. Muitas pessoas fazem isso consigo mesmas. Constroem um ninho de hábitos seguros. E passam a vida inteira sem descobrir a força que carregam. Não porque lhes falta a capacidade, mas porque nunca deram a si mesmas a oportunidade de crescer. Quero que memorize outra frase que servirá como um guia daqui para frente. Repita comigo: e a coragem não é a ausência do medo. É a decisão de seguir mesmo com medo. Mais uma vez. Minha força cresce toda vez que escolho avançar. Nunca espere sentir confiança para agir. A confiança é consequência da ação. Primeiro você dá o passo. Depois o cérebro aprende que era possível. Só então nasce a confiança. E aqui existe uma mudança silenciosa que acontece dentro de você. Quanto mais fortalece sua mente, menos precisa provar qualquer coisa para os outros. Você deixa de buscar aprovação constante. Deixa de viver comparando sua caminhada com a caminhada alheia. Porque descobre que sua maior competição sempre foi com a versão de ontem de si mesmo. Essa é a verdadeira disciplina. Não é vencer todos os dias. É não abandonar a decisão de continuar. Mas existe uma habilidade ainda mais profunda do que a força. Ela é silenciosa. Invisível. E, paradoxalmente, é nela que muitas pessoas encontram a paz que passaram anos procurando. Essa habilidade é o silêncio mental. Porque uma mente forte não é aquela que faz mais barulho. É aquela que sabe quando permanecer em silêncio. É exatamente sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Antes de continuarmos, se este conteúdo está fortalecendo sua maneira de enxergar a vida, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que precisa descobrir a força que existe dentro de si. E escreva nos comentários: minha força cresce a cada desafio. Cada vez que você repetir essa frase, estará lembrando a si mesmo de que não precisa esperar a vida ficar mais fácil. Precisa apenas continuar se tornando mais forte. Capítulo 7 – O poder do silêncio mental. Existe um paradoxo que poucas pessoas percebem. Vivemos na era em que temos mais informação do que qualquer geração da história. Mas, ao mesmo tempo, talvez nunca tenhamos convivido com tanto ruído. Ruído nas ruas. Ruído nas telas. Ruído nas notificações. Ruído nas opiniões. Ruído nas cobranças. E, acima de tudo, ruído dentro da própria mente. Talvez você conheça essa sensação. O dia termina, mas sua cabeça continua funcionando como se ainda fosse meio-dia. Você deita para descansar. O corpo pede sono. Mas a mente decide abrir uma reunião de emergência. Ela relembra conversas antigas. Planeja diálogos que talvez nunca aconteçam. Cria soluções para problemas que sequer existem. Questiona escolhas. Julga decisões. Projeta futuros. Revive passados. E faz tudo isso ao mesmo tempo. O silêncio desaparece. E, sem silêncio, a clareza também desaparece. Existe uma frase atribuída a diversos mestres da filosofia que diz: você não consegue ouvir a própria sabedoria em meio ao barulho constante. Pense em um lago. Quando suas águas estão agitadas pelo vento, torna-se impossível enxergar o fundo. Tudo parece confuso. As imagens ficam distorcidas. Mas basta o vento diminuir. Pouco a pouco, a superfície se acalma. E aquilo que sempre esteve ali começa a aparecer com nitidez.
Sua mente funciona exatamente da mesma maneira. Quando está agitada, tudo parece um problema. Uma decisão simples parece impossível. Uma pequena crítica parece uma tragédia. Uma dúvida transforma-se em um grande conflito. Mas quando a mente encontra silêncio, algo extraordinário acontece. Você passa a enxergar a realidade com muito mais clareza. E aqui existe um detalhe importante. Silêncio mental não significa ausência completa de pensamentos. Isso seria impossível. Silêncio mental significa ausência de conflito com os pensamentos. É diferente. Muito diferente. Imagine que você está sentado em uma praça movimentada. Centenas de pessoas passam por você. Algumas conversam. Outras correm. Algumas riem. Outras discutem. Você observa tudo. Mas não precisa participar de cada conversa. Da mesma forma, você pode observar seus pensamentos sem entrar em cada discussão que eles propõem. Esse é o verdadeiro silêncio. Não é quando a mente para de produzir pensamentos. É quando você para de responder a todos eles. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a experiência de viver. Porque, durante anos, talvez você tenha acreditado que precisava vencer cada pensamento negativo, responder cada dúvida, resolver cada preocupação. Agora percebe que não. Você pode simplesmente observar e seguir. Existe uma história muito conhecida na tradição oriental. Um discípulo perguntou ao mestre: Mestre, como faço para encontrar paz? O mestre respondeu: Pare de correr atrás dela. O discípulo insistiu: E mais o que devo fazer? O mestre sorriu e respondeu: Quando a água deixa de ser agitada, ela encontra seu próprio equilíbrio. Essa resposta parece simples, mas contém uma verdade profunda. A paz não é algo que você conquista correndo desesperadamente. Ela aparece quando você deixa de alimentar o caos. Pense em quantas vezes você tentou resolver um problema emocional enquanto estava completamente agitado. Quase nunca funciona. Agora lembre-se de alguma situação em que decidiu descansar, respirar ou dormir antes de tomar uma decisão. No dia seguinte, tudo parecia diferente. O problema nem sempre havia desaparecido. Mas sua mente estava mais organizada. E, por isso, encontrou soluções que antes não conseguia enxergar. O silêncio reorganiza o pensamento. Ele devolve perspectiva. É por isso que grandes líderes, filósofos, cientistas e artistas valorizavam momentos de solitude. Não porque fugiam do mundo, mas porque sabiam que uma mente constantemente distraída perde a capacidade de pensar profundamente. Hoje, porém, existe um desafio ainda maior. Vivemos cercados por estímulos. O celular vibra. As redes sociais disputam cada segundo da nossa atenção. Vídeos curtos treinam o cérebro para buscar novidades o tempo inteiro. Quando finalmente ficamos sozinhos, sentimos desconforto. Pegamos o celular novamente. Ligamos a televisão. Abrimos outra conversa. Qualquer coisa parece melhor do que permanecer alguns minutos em silêncio. Mas reflita. Será que você evita o silêncio? Ou evita encontrar a si mesmo? Essa pergunta merece alguns segundos. Porque muitas vezes não temos medo do silêncio. Temos medo daquilo que ele pode revelar. No entanto, é justamente nesse espaço silencioso que começa o verdadeiro autoconhecimento. Existe um exercício extremamente simples. Separe 5 minutos do seu dia. Sem música. Sem celular. Sem televisão. Sem conversar. Apenas sente-se. Respire. Observe. No início, sua mente fará barulho. Ela lembrará compromissos. Criará distrações. Dirá que você está perdendo tempo. Isso é normal. Durante anos ela foi treinada para viver em movimento constante.
Agora está aprendendo algo novo. Não lute contra esse processo. Observe-o. Com o passar dos dias, você perceberá algo curioso. Os pensamentos continuarão existindo, mas deixarão de parecer ordens. Passarão a parecer apenas pensamentos. É exatamente aí que nasce a liberdade. Existe outra prática extremamente poderosa. Sempre que perceber sua mente acelerada, faça uma pausa e pergunte: este pensamento merece minha energia? Não pergunte se ele é agradável. Pergunte se ele é útil. Essa simples mudança altera completamente sua relação com o que acontece dentro de você. Porque nem tudo aquilo que chama sua atenção merece ocupar sua mente. Pessoas emocionalmente fortes entendem isso. Elas escolhem cuidadosamente onde investem sua energia mental. Sabem que energia desperdiçada com preocupações imaginárias não estará disponível para construir uma vida melhor. Quero deixar outra frase gravada na sua memória. Repita comigo: no silêncio, encontro clareza. Na clareza, encontro direção. Mais uma vez. Quanto mais silenciosa minha mente, mais forte se torna minha vida. Guarde essas palavras. Elas serão um abrigo sempre que o mundo parecer barulhento demais. Mas existe um inimigo que faz exatamente o oposto do silêncio. Ele se alimenta do excesso de pensamentos, da imaginação sem controle, da antecipação constante. Esse inimigo é o medo. E talvez você ainda não tenha percebido que, muitas vezes, não é o medo que prende você. É o hábito de alimentá-lo todos os dias. No próximo capítulo, vamos descobrir como interromper esse ciclo e impedir que o medo continue comandando suas decisões. Antes de continuarmos, se este capítulo trouxe paz ao seu coração, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que precisa encontrar um pouco mais de silêncio em meio ao caos. E escreva nos comentários: eu escolho a clareza. Porque toda grande transformação começa quando a mente aprende a fazer menos barulho e o coração finalmente consegue ouvir a própria verdade. Capítulo 8: Pare de alimentar o medo. Existe uma pergunta que pode transformar completamente a maneira como você encara os seus medos. E se a maioria deles nunca tivesse existido fora da sua imaginação? Antes que você responda, pense com sinceridade. Quantas vezes você sofreu por algo que jamais aconteceu? Quantas noites perdeu imaginando uma conversa difícil que terminou sendo muito mais simples do que esperava? Quantas vezes acreditou que seria rejeitado, humilhado ou derrotado, apenas para descobrir, dias depois, que sua mente havia criado um cenário muito maior do que a realidade? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Na verdade, esse é um dos mecanismos mais antigos do cérebro humano. Como vimos nos capítulos anteriores, sua mente foi programada para antecipar perigos. Ela prefere imaginar 10 riscos inexistentes a deixar escapar um único perigo verdadeiro. Para a sobrevivência dos nossos ancestrais, essa estratégia fazia sentido. Mas, no mundo atual, ela pode transformar a vida em uma sequência interminável de preocupações. O problema é que o medo raramente aparece sozinho. Ele chega acompanhado por um contador de histórias extremamente convincente. Sua própria mente. Ela começa com uma frase aparentemente inocente. E se? E se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se eu adoecer? E se ninguém gostar de mim? E se eu não conseguir? Perceba que nenhuma dessas perguntas fala sobre a realidade. Todas falam sobre possibilidades. Mas, quando a ansiedade assume o controle, possibilidades passam a ser tratadas como certezas. E é exatamente aí que nasce o sofrimento. Imagine que você está assistindo a um filme. Nos primeiros minutos, aparece uma cena de suspense. As luzes diminuem. A trilha sonora muda. O personagem entra lentamente em uma casa escura. Seu coração acelera. Você espera que algo terrível aconteça. Mas, de repente, nada acontece.
O filme apenas usou sua imaginação. Sua mente fez o restante. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você criou um filme inteiro antes mesmo de a história começar? A entrevista de emprego ainda não aconteceu. Mas você já imaginou ser reprovado. A conversa ainda não começou. Mas você já imaginou uma discussão. O exame médico ainda não ficou pronto. Mas você já imaginou o pior diagnóstico. Você percebe? O sofrimento começou muito antes da realidade. Existe um conceito na psicologia chamado catastrofização. É quando a mente pega uma pequena possibilidade e a transforma em um desastre inevitável. É como observar uma pequena nuvem no horizonte e concluir que um furacão está chegando. Você não analisa os fatos. Analisa apenas o medo. E o medo nunca é um bom conselheiro. Porque ele tem uma única missão: convencer você de que fugir é a melhor escolha. Mas existe algo curioso. Toda vez que você foge de um medo, sente um alívio imediato. Seu cérebro interpreta esse alívio como uma recompensa. E aprende a repetir o comportamento. Na próxima situação semelhante, ele dirá novamente: e evite. Desista. Fique onde é seguro. Sem perceber, você constrói uma prisão invisível. No início, evita apenas uma situação. Depois evita duas. Depois 5. Depois começa a evitar oportunidades. Pessoas. Sonhos. E experiências. Até que, um dia, percebe que sua vida ficou pequena demais. Não porque o mundo encolheu, mas porque o medo ocupou o espaço demais. Imagine um incêndio. O fogo precisa de 3 elementos para continuar queimando: calor, oxigênio, combustível. Retire um deles. E as chamas começam a desaparecer. O medo funciona da mesma forma. Ele precisa de combustível. E o principal combustível do medo é a atenção constante. Cada vez que você alimenta um pensamento catastrófico. Cada vez que pesquisa compulsivamente sobre um problema. Cada vez que imagina o pior cenário repetidas vezes. Você acrescenta mais combustível ao incêndio. Mas o que acontece quando você deixa de alimentar essas imagens? Pouco a pouco, o fogo perde intensidade. Talvez você pense: mas eu não consigo impedir que esses pensamentos apareçam. E você está certo. Não consegue. Nem precisa. Seu objetivo não é impedir a chegada dos pensamentos. Seu objetivo é impedir que eles façam morada. Existe uma diferença enorme entre um visitante e um morador. Um visitante chega. Permanece por algum tempo. Depois vai embora. Um morador ocupa espaço. Organiza a casa. Muda os móveis. Passa a acomodar o ambiente. Muitas pessoas transformam pensamentos passageiros em moradores permanentes. Dão a eles um quarto. Uma chave. E, sem perceber, entregam também o controle da própria vida. Hoje, quero convidar você a fazer diferente. Sempre que um pensamento baseado no medo surgir, pergunte calmamente: se existe uma evidência concreta para isso, ou apenas uma possibilidade imaginada? Essa pergunta tem um poder extraordinário. Ela faz o cérebro sair do modo emocional e ativar a parte racional. Em vez de reagir automaticamente, você começa a investigar. E quase sempre descobre que a maior parte do sofrimento estava baseada em hipóteses. Outro exercício muito poderoso é imaginar 2 telas de cinema. Na primeira tela, sua mente projeta o pior cenário possível. Agora olhe para a segunda tela. Nela, você imagina a melhor solução possível para a mesma situação. Qual das duas é mais verdadeira? A resposta é simples. Nenhuma. As duas são apenas projeções. Se ambas pertencem ao campo das possibilidades, por que sua mente insiste em acreditar apenas na pior? Por que foi treinada para isso?
E aquilo que foi treinado pode ser treinado novamente. É aqui que nasce a coragem. Muitas pessoas acreditam que coragem significa não sentir medo. Mas isso nunca foi verdade. Coragem é agir apesar do medo. É olhar para ele sem permitir que ele decida o seu destino. Imagine um cavaleiro segurando as rédeas de um cavalo muito forte. O cavalo representa suas emoções. Ele possui energia, velocidade, impulso. Mas quem escolhe a direção é o cavaleiro. Se ele solta as rédeas, o cavalo corre para qualquer lugar. Se permanece firme, ambos seguem exatamente para onde precisam ir. Suas emoções são como esse cavalo. Elas oferecem energia, mas não devem decidir o caminho. Quem escolhe o rumo precisa ser você. Repita comigo uma frase que quero que acompanhe seus próximos dias. Eu não alimento aquilo que desejo superar. Mais uma vez. Meu medo não decide meu futuro. Minhas escolhas decidem. Guarde essas palavras. Elas serão especialmente importantes quando sua mente tentar convencê-lo de que desistir é mais seguro. Porque, na maioria das vezes, não é. Desistir apenas preserva o medo. Enfrentá-lo, com sabedoria e pequenos passos, começa a enfraquecê-lo. Mas existe algo ainda mais profundo do que vencer o medo. É transformar a forma como você enxerga a si mesmo. Afinal, todas as decisões que você toma diariamente estão fortalecendo uma identidade. Você age de acordo com quem acredita ser. Se acredita ser fraco, tenderá a agir como alguém fraco. Se acredita ser incapaz, buscará evidências dessa incapacidade. Mas quando muda sua identidade, muda também suas escolhas. E quando muda suas escolhas, muda seu destino. É exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Você entenderá por que sua identidade é construída pelas pequenas ações repetidas todos os dias e como se tornar, conscientemente, a pessoa que deseja ser. Antes de continuarmos, se este capítulo fez você enxergar o medo de uma maneira diferente, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que precisa deixar de alimentar preocupações imaginárias. E escreva nos comentários que eu não alimento o medo. Porque toda vez que você repetir essa frase, estará lembrando a si mesmo de que a verdadeira liberdade começa quando você escolhe alimentar a coragem em vez da preocupação. Capítulo 9. Você se torna aquilo que repete. Existe uma pergunta que pode definir quem você será daqui a um ano. Não é, o que você sonha? Nem, o que você deseja conquistar? A pergunta realmente importante é outra. O que você repete todos os dias? Porque, gostando ou não dessa ideia, sua vida não é construída pelas intenções que você guarda na mente. Ela é construída pelos comportamentos que você pratica de forma consistente. Observe uma árvore durante alguns minutos. Ninguém percebe seu crescimento de um dia para o outro. Mas, depois de alguns anos, ela já não é mais a mesma. As raízes se aprofundaram. O tronco ficou mais forte. Os galhos alcançaram lugares que antes pareciam impossíveis. O crescimento aconteceu em silêncio. Quase invisível. Assim também acontece com a sua identidade. Ela não muda em um único dia. Ela muda nas pequenas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Cada pensamento que você decide alimentar. Cada hábito que mantém. Cada promessa que cumpre para si mesmo. Tudo isso envia uma mensagem ao seu cérebro sobre quem você acredita ser. E, com o tempo, essa mensagem se transforma em identidade. Existe uma frase do filósofo Aristóteles que atravessou séculos justamente porque descreve essa realidade com precisão: nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato. É um hábito. Essa frase vale para todas as áreas da vida. Vale para a saúde. Para os relacionamentos. Para o trabalho. E, principalmente, para a sua paz interior.
Se todos os dias você repete pensamentos de incapacidade, sua mente aprende que você é incapaz. Se todos os dias escolhe enfrentar pequenos desafios, ela aprende que você é corajoso. Perceba que não é o resultado que constrói sua identidade. É a repetição. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Quem olha de fora vê apenas uma pedra. Mas o escultor sabe que a obra já existe ali dentro. Ela apenas precisa ser revelada. Então ele pega o cinzel e dá um pequeno golpe. Depois outro. Depois outro. Nenhum daqueles golpes parece importante isoladamente. Mas, ao longo do tempo, uma obra-prima começa a surgir. Sua identidade é esculpida da mesma forma. Cada pequena escolha é um golpe de cinzel. Quando você acorda e escolhe levantar mesmo sem vontade, está esculpindo disciplina. Quando decide respirar antes de reagir, está esculpindo equilíbrio. Quando enfrenta um medo em vez de fugir, está esculpindo coragem. Quando escolhe não acreditar automaticamente em um pensamento negativo, está esculpindo liberdade. Talvez você ainda não veja grandes mudanças. Mas isso não significa que elas não estejam acontecendo. As maiores transformações da vida acontecem em silêncio. Existe outro conceito muito importante na psicologia chamado autoimagem. A autoimagem é a fotografia mental que você faz de si mesmo. Ela responde perguntas como: quem eu sou? Do que sou capaz? O que eu mereço? O problema é que muitas pessoas carregam uma fotografia antiga. Talvez ela tenha sido criada na infância. Talvez tenha surgido depois de uma grande decepção. Talvez tenha nascido de críticas repetidas. Sem perceber, passaram a acreditar que aquela fotografia representa a realidade. Mas ela representa apenas o passado. E você não é obrigado a viver para sempre de acordo com uma imagem antiga de si mesmo. Imagine que, todos os dias, você olha para um espelho quebrado. A imagem refletida será distorcida. Depois de algum tempo, você começará a acreditar que realmente é daquela maneira. Agora imagine trocar esse espelho. A realidade nunca mudou. O que mudou foi a forma de enxergá-la. Sua autoimagem funciona exatamente assim. Se você repete diariamente frases como: eu nunca consigo, eu sou ansioso, eu sempre estrago tudo, seu cérebro registra essas afirmações como descrições da sua identidade e começa a agir de maneira coerente com elas. Mas existe uma pergunta extremamente poderosa que pode mudar esse processo. Sempre que estiver diante de uma decisão, pergunte: o que uma pessoa com a identidade que desejo construir faria nesta situação? Perceba a diferença. Você deixa de agir conforme seus impulsos e começa a agir conforme a pessoa que deseja se tornar. Imagine alguém que quer desenvolver disciplina. Ao acordar sem vontade de levantar, ele pode perguntar: o que uma pessoa disciplinada faria agora? A resposta aparece imediatamente. Ela levantaria. Não porque sente vontade, mas porque honra seus compromissos. Da mesma forma, quando a ansiedade surgir, pergunte: o que uma pessoa emocionalmente forte faria neste momento? Talvez ela respirasse. Talvez observasse o pensamento sem acreditar nele. Talvez escolhesse agir apesar do medo. Perceba que, pouco a pouco, suas ações começam a mudar. E, quando as ações mudam repetidamente, a identidade também muda. Existe uma armadilha muito comum. As pessoas esperam sentir-se confiantes para agir. Mas a ordem correta é exatamente o contrário. Primeiro você age. Depois constrói confiança. A confiança não antecede a ação. Ela nasce da ação repetida. Pense em quantas habilidades você possui hoje e que, um dia, pareciam impossíveis. Ler, escrever, dirigir, usar um computador. Tudo isso começou com insegurança.
Mas a repetição transformou dificuldade em naturalidade. Com sua mente acontecerá exatamente o mesmo. No início, escolher a calma parecerá um esforço. Depois, será um hábito. Mais tarde, será parte da sua identidade. E então você perceberá algo extraordinário. A ansiedade talvez ainda apareça de vez em quando. Mas ela deixará de definir quem você é. Ela será apenas uma visitante. Não mais a dona da casa. Quero que você memorize uma das frases mais importantes de todo este audiobook. Repita lentamente: toda ação é um voto para a pessoa que estou me tornando. Mais uma vez. Minha identidade é construída pelas escolhas que repito diariamente. Guarde essas palavras. Porque elas lembram que nenhuma decisão é pequena demais. Cada uma delas fortalece uma versão diferente de você. Existe uma história sobre um velho mestre que caminhava com seu discípulo. O jovem perguntou: "E mestre, como sei que estou mudando?" O mestre respondeu: "Observe suas escolhas quando ninguém está olhando." Essa resposta resume tudo. A verdadeira transformação não acontece quando você impressiona os outros. Ela acontece quando permanece fiel aos seus princípios mesmo em silêncio. Quando ninguém aplaude. Quando ninguém percebe. Porque é nesse momento que sua identidade está sendo escrita. E, depois de tudo que aprendemos até aqui, chegamos a um ponto decisivo. Você compreendeu como a mente funciona. Aprendeu a observar pensamentos. Descobriu o poder da atenção. Conheceu a força dos hábitos. Construiu uma nova relação com o medo. E começou a desenvolver uma nova identidade. Agora falta apenas um passo. Transformar todo esse conhecimento em um modo de viver. Porque entender não basta. É preciso assumir o controle. É exatamente isso que faremos no próximo capítulo. Você descobrirá como colocar todos esses princípios em prática para construir uma vida guiada pela consciência, pela disciplina e pela verdadeira liberdade emocional. Antes de continuarmos, se este capítulo fortaleceu sua visão sobre quem você pode se tornar, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que precisa reconstruir a própria identidade. E escreva nos comentários: eu escolho quem me torno. Porque, a partir de hoje, cada pequena escolha será um voto silencioso para a pessoa que você decidiu ser. Capítulo 10: Assuma o controle da sua vida. Chegamos a um momento decisivo desta jornada. Talvez você tenha percebido que, ao longo deste audiobook, quase nunca falamos sobre controlar o mundo. Falamos sobre controlar a si mesmo. E existe uma razão muito simples para isso. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Você tenta controlar a opinião das pessoas. Tenta controlar o futuro. Tenta controlar os resultados. Tenta controlar o comportamento de quem ama. Tenta controlar todas as variáveis da vida. E, quanto mais tenta, mais ansiedade sente. Porque a mente entra em conflito com uma verdade inevitável, e nem tudo pode ser controlado. Mas aqui está a notícia que muda tudo. Embora você não possa controlar tudo o que acontece, sempre poderá controlar a maneira como responde ao que acontece. Essa é a diferença entre viver como vítima das circunstâncias e viver como protagonista da própria história. Imagine dois navegadores enfrentando a mesma tempestade. O vento é o mesmo. As ondas são as mesmas. A chuva é a mesma. No entanto, um entra em desespero, abandona o leme e deixa o barco ser levado pela correnteza. O outro respira fundo, ajusta as velas e continua navegando. Nenhum deles escolheu a tempestade. Mas ambos escolheram a forma de enfrentá-la. A vida funciona exatamente assim. Você não escolhe todas as dificuldades que surgem. Mas escolhe quem decide ser diante delas. E essa escolha, repetida diariamente, constrói o seu destino. Existe um conceito muito importante na psicologia chamado locus de controle.
Pessoas com um locus de controle externo acreditam que sua felicidade depende da sorte, das circunstâncias ou das ações dos outros. Se algo dá errado, sentem-se completamente impotentes. Já pessoas com um locus de controle interno fazem uma pergunta diferente: o que depende de mim agora? Perceba a força dessa pergunta. Ela não desperdiça energia lamentando o que já aconteceu. Ela procura imediatamente a próxima ação possível. Porque quem aprende a agir sobre aquilo que controla deixa de ser prisioneiro daquilo que não controla. Quero propor um exercício simples. Sempre que enfrentar um problema, desenhe mentalmente 2 círculos. No primeiro círculo, coloque tudo aquilo que está fora do seu controle. A opinião das pessoas. O passado. O clima. As decisões de terceiros. A economia. Os imprevistos. Agora olhe para o segundo círculo. Nele coloque apenas aquilo que depende de você. Sua atitude. Sua disciplina. Sua resposta emocional. Seu próximo passo. Sua forma de pensar. Sua maneira de falar. Sua decisão de continuar. Agora faça uma escolha. Em qual desses 2 círculos você deseja investir sua energia? A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o primeiro. As pessoas emocionalmente fortes concentram quase toda a energia no segundo. E é justamente por isso que parecem mais tranquilas. Não porque possuem menos problemas, mas porque desperdiçam menos energia com aquilo que jamais poderiam controlar. Existe outra armadilha silenciosa. Esperar sentir motivação para agir. Durante anos, a sociedade vendeu a ideia de que precisamos estar motivados para começar. Mas a realidade mostra exatamente o contrário. A motivação é instável. Ela aparece. Desaparece. Volta novamente. Quem depende apenas dela vive preso ao próprio humor. A disciplina, por outro lado, permanece. Ela diz: faça mesmo sem vontade. Continue mesmo sem aplausos. Avance mesmo sem garantias. É por isso que pessoas extraordinárias não são extraordinárias todos os dias. Elas apenas aprenderam a não negociar com os próprios princípios. Imagine um agricultor. Ele não planta apenas quando está inspirado. Não rega apenas quando sente vontade. Ele entende que a colheita depende da constância. Mesmo nos dias nublados. Mesmo quando ainda não vê resultados. Sua vida também é uma plantação. Cada pensamento consciente é uma semente. Cada hábito saudável é água. Cada decisão corajosa fortalece as raízes. Talvez você ainda não veja todos os frutos. Mas eles estão sendo preparados. O problema é que muita gente abandona o campo poucos dias antes da colheita. Não faça isso. Continue. Porque toda transformação profunda acontece silenciosamente antes de se tornar visível. Agora quero compartilhar uma verdade que considero uma das mais importantes deste audiobook. Você não precisa vencer a ansiedade todos os dias. Precisa apenas impedir que ela decida sua vida. Existe uma diferença enorme. Se, em um determinado dia, você sentir medo, tudo bem. Se sua mente ficar agitada, tudo bem. Se sentir insegurança diante de um desafio, tudo bem. O objetivo nunca foi eliminar completamente essas experiências. O objetivo sempre foi impedir que elas assumam o comando. Lembre-se do capitão que vimos no capítulo anterior. As ondas continuam existindo. Mas suas mãos permanecem no leme. Essa imagem resume uma mente inabalável. Não é ausência de tempestades. É presença de direção. A partir de hoje, quero que adote um novo compromisso consigo mesmo. Todas as manhãs, antes de iniciar o dia, faça 3 perguntas. Primeira, o que realmente depende de mim hoje? Segunda, como quero responder aos desafios que encontrarei? Terceira, que tipo de pessoa desejo fortalecer através das minhas escolhas?
Essas 3 perguntas têm o poder de mudar completamente sua postura diante da vida. Porque direcionam sua atenção para aquilo que realmente importa. Ao final do dia, faça outras 3 perguntas. Onde consegui agir com consciência? Onde reagi no piloto automático? O que posso fazer um pouco melhor amanhã? Perceba que nenhuma dessas perguntas envolve culpa. Elas envolvem aprendizado. Quem deseja construir uma mente forte não procura perfeição. Procura evolução. Existe um provérbio japonês que diz: caia 7 vezes. Levante-se 8. Essa frase não fala sobre nunca falhar. Fala sobre nunca permanecer no chão. Porque o verdadeiro fracasso não é cair. É desistir de levantar. Talvez, durante esta jornada, você tenha percebido algo importante. Você nunca esteve quebrado. Nunca esteve condenado. Nunca foi incapaz. Você apenas aprendeu determinados padrões de pensamento. E aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Novos caminhos podem ser construídos. Novas respostas podem ser treinadas. Uma nova identidade pode nascer. Quero que repita comigo uma das frases mais importantes deste audiobook. Eu não preciso controlar tudo. Preciso apenas controlar a mim mesmo. Mais uma vez. Quem domina a própria mente nunca é escravo das circunstâncias. Guarde essas palavras. Elas servirão como uma bússola sempre que a vida parecer caótica. Porque a verdadeira liberdade não nasce quando o mundo muda. Ela nasce quando você muda sua maneira de caminhar pelo mundo. Mas existe um último passo. Um passo que muitas pessoas ignoram. Construir uma mente forte é importante. Mantê-la forte é essencial. Como proteger essa nova forma de pensar? Como evitar voltar aos antigos padrões? Como impedir que a ansiedade retome silenciosamente o espaço que ocupava antes? É exatamente isso que descobriremos no último capítulo desta jornada. Antes de continuarmos, se este conteúdo está ajudando você a assumir o controle da própria vida, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este audiobook com alguém que precisa recuperar o poder sobre a própria mente. E escreva nos comentários que eu assumo o controle da minha vida. Porque, no momento em que você decide assumir essa responsabilidade, deixa de esperar que a vida mude para começar a mudar a própria vida. Capítulo 11. Proteja sua nova mente todos os dias. Se você chegou até este ponto, permita-me dizer uma coisa. Você já não é a mesma pessoa que iniciou este audiobook. Talvez sua vida ainda seja a mesma. Seu trabalho pode ser o mesmo. Sua casa pode ser a mesma. Os desafios podem continuar existindo. Mas existe algo que começou a mudar. A forma como você enxerga tudo isso. E essa mudança vale mais do que parece. Porque toda transformação verdadeira acontece primeiro na mente. Somente depois ela aparece na realidade. Mas existe um perigo que acompanha qualquer processo de crescimento. Acreditar que, depois de aprender algo importante, o trabalho está concluído. Não está. Na verdade, ele está apenas começando. Imagine alguém que passou meses treinando para correr uma maratona. Depois da prova, essa pessoa decide nunca mais correr. O que acontecerá com seu condicionamento físico? Pouco a pouco, ele desaparecerá. Não porque o treinamento foi inútil, mas porque deixou de ser praticado. Com a mente acontece exatamente o mesmo. A paz não é um destino. É uma prática. A disciplina não é um acontecimento. É uma escolha diária. A clareza não é um presente permanente. Ela precisa ser cultivada. Existe um jardim visível dentro de cada ser humano. Todos os dias, sem exceção, alguma coisa cresce nele. Ou flores. Ou ervas daninhas. Não existe solo neutro. Se você não cultiva conscientemente pensamentos saudáveis, hábitos conscientes e atitudes equilibradas, antigos padrões voltam a ocupar espaço.
Não porque sejam mais fortes, mas porque ficaram sem concorrência. Pense em um copo de água limpa. Se você continuar despejando barro dentro dele todos os dias, em pouco tempo a transparência desaparecerá. Agora imagine o contrário. Você deixa de colocar barro. Troca a água regularmente. Mantém o recipiente limpo. Naturalmente, a clareza retorna. Sua mente funciona da mesma maneira. Ela responde ao que recebe diariamente. Por isso, quero compartilhar com você 5 pilares capazes de proteger essa nova mente que você começou a construir. Não são regras rígidas. São compromissos consigo mesmo. Compromissos simples, mas profundamente transformadores. Primeiro pilar: escolha o que alimenta sua mente. Assim como você escolhe os alimentos que coloca no prato, precisa escolher os pensamentos, as conversas e as informações que coloca dentro da sua mente. Pergunte-se: e aquilo que consumo diariamente fortalece minha paz ou fortalece meu medo? Observe as notícias que consome, as conversas que mantém, os perfis que acompanha nas redes sociais, as pessoas com quem passa mais tempo. Tudo isso está treinando sua mente. Se você se alimenta apenas de medo, críticas, comparação e negatividade, não pode esperar colher tranquilidade. Proteja seu ambiente mental. Ele influencia diretamente sua forma de pensar. Segundo pilar: crie um ritual diário de silêncio. Não espere sentir ansiedade para procurar equilíbrio. Construa o equilíbrio antes. Reserve alguns minutos todos os dias para respirar conscientemente. Escrever, orar, meditar, ou simplesmente permanecer em silêncio. Esses minutos são como afiar o machado antes de cortar a árvore. Quem investe tempo preparando a mente enfrenta o restante do dia com muito mais clareza. Lembre-se, 5 minutos de consciência podem evitar horas de preocupação desnecessária. Terceiro pilar: cuide do seu corpo. Durante muito tempo acreditou-se que mente e corpo eram coisas separadas. Hoje sabemos que não. Dormir mal altera suas emoções. Alimentar-se de forma inadequada influencia seus pensamentos. A falta de movimento reduz sua disposição. Seu cérebro faz parte do seu corpo. Quando você cuida de um, fortalece o outro. Uma caminhada. Uma boa noite de sono. Água. Respiração. Tudo isso também é treinamento mental. Quarto pilar: escolha suas companhias com sabedoria. Existe uma frase muito conhecida: e você se torna parecido com as pessoas com quem mais convive. Talvez ela seja mais verdadeira do que imaginamos. Algumas pessoas despertam o melhor que existe em você. Outras alimentam constantemente seus medos. Isso não significa abandonar todos que pensam diferente. Significa reconhecer quais relações fortalecem sua paz e quais drenam sua energia. Proteja sua mente. Nem toda porta precisa permanecer aberta. Quinto pilar: e nunca pare de aprender. Uma mente que para de crescer começa, lentamente, a endurecer. Continue estudando. Continue refletindo. Continue fazendo perguntas. Leia bons livros. Ouça conteúdos que desafiem sua maneira de pensar. Cerque-se de conhecimento que fortaleça sua consciência. Porque crescimento não é um evento. É um estilo de vida. Agora quero falar sobre algo que considero essencial. Haverá dias difíceis. Haverá momentos em que a ansiedade tentará voltar. Alguns pensamentos antigos reaparecerão. Talvez você tenha uma recaída. Talvez reaja impulsivamente em algum momento. Quando isso acontecer, lembre-se do que vou dizer agora. Não transforme um tropeço em um novo caminho. Uma recaída não apaga seu progresso. Um dia difícil não destrói meses de crescimento. Um pensamento ansioso não anula uma mente forte. Você não volta ao ponto de partida. Volta apenas ao campo de treinamento.
Existe uma enorme diferença. Pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que nunca falham. São aquelas que aprendem a retornar rapidamente ao caminho. Imagine um avião cruzando o oceano. Você talvez pense que ele segue uma linha perfeitamente reta até o destino. Na realidade, não. Durante toda a viagem, pequenas mudanças no vento desviam sua rota. O piloto faz pequenos ajustes constantemente. Corrige alguns graus para a esquerda. Depois alguns para a direita. E, graças a esses ajustes quase imperceptíveis, o avião chega exatamente ao destino. Sua vida também será assim. Você não precisa acertar tudo. Precisa apenas continuar corrigindo a rota. Sempre que perceber que se afastou da calma, volte. Sempre que notar que alimentou um pensamento desnecessário, volte. Sempre que sentir que perdeu o foco, volte. A força não está em nunca sair do caminho. Está em sempre encontrar o caminho de volta. Quero que você feche os olhos por alguns segundos, se isso for seguro neste momento. Respire lentamente. E imagine a versão de você que começou este audiobook. Talvez estivesse cansada, ansiosa, sobrecarregada. Agora imagine a versão que existe neste instante. Talvez ainda enfrente desafios. Mas possui ferramentas que antes não possuía. Aprendeu a observar. Aprendeu a respirar. Aprendeu a escolher onde colocar sua atenção. Aprendeu que pensamentos não são ordens. Aprendeu que coragem não significa ausência de medo. Aprendeu que disciplina supera a motivação. Aprendeu que identidade é construída diariamente. E, acima de tudo, aprendeu que a verdadeira paz não nasce quando o mundo muda. Ela nasce quando você muda a maneira de responder ao mundo. Quero deixar com você uma última frase. Talvez a mais importante de toda esta jornada. Repita comigo, lentamente. Minha mente é meu lar. E todos os dias eu escolho cuidar dela. Mais uma vez. Nada muda a minha vida até que eu mude a forma como conduzo a minha mente. Guarde essas palavras. Volte a elas sempre que sentir que perdeu o rumo. Porque elas lembram uma verdade simples. O controle que você procurou durante tanto tempo nunca esteve escondido no mundo. Ele sempre esteve dentro de você. Antes de encerrarmos, se este audiobook ajudou você de alguma forma, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa recuperar a paz e o controle da própria vida. E escreva nos comentários: minha mente é meu maior patrimônio. Essa frase não é apenas um comentário. É um compromisso. Um compromisso com a pessoa que você decidiu se tornar. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Agora, vamos concluir esta jornada com uma última reflexão que poderá acompanhar você por muitos anos. A mente que você constrói define a vida que você vive. Chegamos ao final desta jornada. Mas espero, sinceramente, que este não seja o fim. Espero que seja o começo. Porque conhecimento, por si só, não transforma ninguém. O que transforma é aquilo que você decide fazer depois que fecha este vídeo. Ao longo deste audiobook, você descobriu algo que talvez ninguém tenha lhe ensinado antes. A ansiedade não é um sinal de que você está quebrado. Ela não é uma sentença. Ela não define quem você é. Na maior parte do tempo, ela é apenas uma tentativa da sua mente de protegê-lo. O problema nunca foi sentir medo. Nunca foi ter pensamentos difíceis. Nunca foi enfrentar momentos de dúvida. O problema sempre foi acreditar que essas experiências deveriam comandar a sua vida. Hoje você sabe que não. Você aprendeu que pensamentos não são fatos. Que emoções não são ordens. Que o medo não precisa decidir o seu destino. Você aprendeu a observar antes de reagir. A respirar antes de concluir. A direcionar sua atenção em vez de entregá-la ao primeiro pensamento que surgir. Aprendeu que cada pequeno hábito fortalece uma versão diferente de você.
E que toda escolha diária é um voto silencioso para a pessoa que está se tornando. Talvez você ainda tenha dias difíceis. E isso é absolutamente normal. Haverá momentos em que sua mente ficará acelerada. Haverá dias em que o medo tentará falar mais alto. Haverá situações em que você esquecerá algumas das ferramentas que aprendeu aqui. Mas quero que se lembre de uma coisa. Uma mente inabalável não é aquela que nunca vacila. É aquela que sempre encontra o caminho de volta. Toda vez que perceber que está preso em pensamentos repetitivos, volte para a respiração. Quando sentir que o medo está tomando conta, volte para o presente. Quando notar que está tentando controlar aquilo que não depende de você, volte para aquilo que realmente está em suas mãos. Quando esquecer quem está se tornando, volte para os seus hábitos. Sempre volte. Porque voltar ao caminho também faz parte do caminho. Quero que imagine sua vida daqui a 1 ano. Imagine acordar com uma mente mais tranquila. Tomar decisões com mais clareza. Dormir sem carregar o peso de centenas de preocupações imaginárias. Enfrentar desafios sem permitir que o medo escolha por você. Confiar mais em si mesmo. Responder em vez de apenas reagir. Agora imagine quantas pessoas ao seu redor serão impactadas quando essa mudança acontecer. Sua família perceberá. Seus amigos perceberão. Seus colegas perceberão. Porque uma mente em paz influencia todos os ambientes por onde passa. A transformação nunca acontece apenas dentro de você. Ela se espalha. E talvez essa seja sua maior responsabilidade a partir de hoje. Ser um exemplo de equilíbrio em um mundo que vive acelerado. Ser alguém que leva calma quando todos levam pressa. Ser alguém que responde com consciência quando muitos apenas reagem por impulso. Antes de nos despedirmos, quero deixar um desafio. Nas próximas 24 horas, escolha praticar apenas uma das ferramentas que aprendeu neste audiobook. Apenas uma. Observe seus pensamentos sem julgá-los. Respire profundamente antes de responder a uma situação difícil. Desligue o celular por alguns minutos e permaneça em silêncio. Questione um pensamento negativo antes de acreditar nele. Faça uma pequena ação que normalmente evitaria por medo. Não tente mudar toda a sua vida em um único dia. Lembre-se do que aprendemos. Pequenas escolhas repetidas criam grandes transformações. A consistência vence a intensidade. Sempre. E quero deixar gravadas na sua memória 5 frases que resumem toda esta jornada. Primeira, os pensamentos são visitantes. Eu escolho quais permanecem. Segunda, e minha atenção é meu maior poder. Terceira, e minha disciplina é mais forte do que minhas emoções passageiras. Quarta, e toda pequena escolha fortalece a pessoa que estou me tornando. E a quinta, talvez a mais importante de todas, quem aprende a dominar a própria mente conquista uma liberdade que ninguém pode tirar. Repita essa última frase sempre que sentir que está perdendo o rumo. Ela lembrará você de que a verdadeira força nunca esteve nas circunstâncias. Sempre esteve na forma como você escolhe responder a elas. Se este audiobook fez sentido para você, peço um pequeno gesto que faz uma enorme diferença para este projeto. Deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos audiobooks sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, psicologia e fortalecimento da mente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. E escreva nos comentários a frase: "Hoje começa a minha mente inabalável". Quando você escreve essa frase, não está apenas interagindo com o vídeo. Está fazendo um compromisso público consigo mesmo. Um compromisso de não entregar mais o controle da sua vida ao medo, à ansiedade ou aos pensamentos automáticos. Lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar. Continue respirando. Continue observando. Continue aprendendo. Continue escolhendo quem deseja ser. Porque, no final, a qualidade da sua vida será determinada pela qualidade da sua mente. E a boa notícia é que, a partir de hoje,
Essa escolha está novamente em suas mãos. Obrigado por permitir que eu acompanhasse você nesta jornada. Cuide da sua mente. Proteja a sua paz. E nunca se esqueça, a vida muda quando a mente muda. Até o próximo audiobook.